Muito bem, estamos chegando com o nosso programa Fora da Área, aqui pela TV Minuano, canal 525 da Claro TV. Hoje, sexta-feira, 20 de fevereiro, final de semana de muito futebol pelo Gauchão. Venha conosco e confira os seguintes destaques de hoje. Agora é tudo ou nada. Quem vai chegar na final do Gauchão 2026? Danos na casa. Temporal danifica estádio do Ipiranga. Em Montevidéu, conheça o técnico gaúcho do Nacional. Tudo isso e muito mais você confere conosco aqui no programa Fora da Área desta sexta-feira. E de imediato, vamos falar do nosso Campeonato Gaúcho. Confira aí os jogos das semifinais, os jogos de volta e a situação de cada partida. Neste sábado, às 18h30, no estádio Beira-Rio, Internacional Ipiranga. No jogo de ida, o Internacional venceu por 3-0, pode perder até por 2 gols de diferença para chegar à decisão. Se o Ipiranga vencer por 2 gols, vai levar a partida ainda para a classificação do Internacional. O Ipiranga precisa de 3 gols no tempo regulamentar para levar aos pênaltis e de 4 gols para se sair vencedor e levar a classificação do estádio Beira-Rio. Aliás, o Ipiranga que venceu no Beira-Rio pela última vez em 1995 por 2-1. Já em Caxias do Sul, Juventude e Grêmio se enfrentam no estádio Alfredo Jaconi domingo às 18 horas. Quem vencer passa, um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Confira imagens da última preparação, o último trabalho do Internacional, visando o confronto deste sábado. Vem! Boa! Aí o trabalho realizado no CT do Internacional. E tem novidade, Matheus Bahia é mais um reforço para a lateral colorada, confira. Inter, acho que realizando mais um sonho em estar num clube gigante, um clube campeão mundial, então é um privilégio muito grande para mim. Cara, hoje eu me considero um lateral bem construtivo, assim, sabe? Eu consegui, com o tempo, você vai jogando, adquirindo experiência, equilibrar tanto defender quanto atacar, né? Então acho que eu achei esse ponto de equilíbrio e acredito que eu consigo me encaixar na forma que o professor falar para mim, porque já teve jogos que eu joguei um pouco mais por dentro, já teve jogos que eu fui de ala, já teve jogos que precisou que eu fizesse uma função mais defensiva, então acho que eu consigo ter esse equilíbrio, né? Eu acho que eu consigo ajudar da melhor forma aonde o professor preferir. Bom, eu tive uma primeira experiência, assim, né? Eu consegui ir no jogo contra o Palmeiras, assistir dali. Deu para sentir a vibração do estádio, né? Tava cheio, então foi importante para mim saber o ambiente que eu vou estar. Lógico que se eu tivesse ali embaixo no campo seria outro ambiente, mas eu consegui ver mais ou menos o que é que vai ser, né? De jogar no Inter. E é uma responsabilidade muito grande, cara. Então, infelizmente, não posso entrar em campo pelo Gauchão, que eu cheguei um pouco depois, mas fazendo de tudo para na quarta-feira tá apto para o jogo, então. Eu acho que eu consegui ter um primeiro ponto assim dessa experiência, né? Mas lógico que dentro do campo vai ser totalmente diferente e eu não vejo a hora de... Pô, eu já vou fazer a segunda semana aqui, só nos treinos é difícil, né? Mas tudo no seu tempo e para estar preparado o máximo possível, porque é um desafio muito grande que eu tenho na minha vida. O adversário do Internacional neste sábado é o Ipiranga de Erechim, que já iniciou o seu deslocamento para Porto Alegre, visando o compromisso decisivo no estádio Beira-Rio. Mas um forte temporal acabou danificando a estrutura do estádio Colosso da Lagoa. Parte do estádio, da cobertura, acabou avoando, né? Após o temporal em Erechim na noite desta quinta-feira, como você percebe nas imagens. E a direção do Ipiranga já está trabalhando, né, no conserto da estrutura do estádio Colosso da Lagoa, até porque, após a disputa do Campeonato Gaúcho, o Ipiranga já tem aí a participação na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.
Quem também está trabalhando forte é o Grêmio. Afinal de contas, domingo tem mais uma decisão, desta vez em Caxias do Sul. Aí então a preparação do Grêmio para o confronto lá na Serra Gaúcha. Na manhã desta sexta-feira, em entrevista coletiva, o atacante Alisson Safira projetou o confronto, falou da parceria com o Gabriel Tagliari e também do professor Maurício Barbieri. Uma semana de preparação muito forte, muito boa, né? Naquilo que são as ideias do professor Barbieri, né? O grupo se entregou muito, trabalhou muito forte e sem dúvida nenhuma nós estamos prontos para esse confronto no domingo. Não, pelo contrário, o Tagliari é um jogador muito inteligente, inteligentíssimo, né? De muita qualidade, e desde o começo eu venho procurando me adaptar à forma que ele joga, né? Praticamente a gente joga com dois atacantes quando estamos nós dois, e a cada dia mais a gente tem procurado fazer mais combinações, né? Entender o outro, cada jogo melhor. E é só o começo, creio eu que a gente já está se conhecendo bem, um já está encontrando mais o outro dentro do jogo. Claro que o Juan Christian é outra característica, né? É outro jogador mais de lado de campo, que faz a bola passar mais na área, né? Então, e eu já conheço ele, a gente já fez uma dupla boa ano passado. Então eu já sei o que ele vai fazer, já sei quando ele puxa para dentro, já sei o que ele vai fazer, quando ele puxa para fora, já sei o que ele vai fazer. Então eu sempre tento esperar dentro da área onde a bola vai passar, né? Mas o Tagliari é diferente, mas a gente vai se adaptando, vai se conhecendo cada jogo mais, e acho que vai dar muito certo a gente junto. Pra gente é um motivo de muita felicidade, né? Mostra o trabalho que está sendo muito bem feito. E a cada dia uma oportunidade nova, né? De poder chegar a uma final de campeonato, quem sabe poder ser campeão de campeonato como esse, né? Colocar o nome na história do clube é uma coisa muito importante, né? Uma coisa que fica para sempre. Então a gente tem se doado, a gente tem se entregado, e vamos lutar até o fim por esse objetivo, que é um grande sonho. Seguimos falando de Campeonato Gaúcho, a bola vai rolar ainda muito mais neste final de semana. Decisão também na Taça Farroupilha. Confira os jogos de volta, os confrontos de mata-mata. Neste sábado, às 16h, no Estádio Centenário em Caxias do Sul, o Caxias enfrenta o São Luís. O Caxias venceu o primeiro confronto por 2-1 e tem a vantagem do empate para chegar à final. E a outra partida acontece domingo, às 20h, no Estádio Francisco Noveleto Neto, entre São José e Novo Hamburgo. No primeiro confronto, o Novo Hamburgo venceu pelo placar de 3-2. Falando ainda da vitória obtida em Ijuí e já projetando o confronto deste sábado em casa. O destaque com o lateral Roberto do Caxias. Deu essa melhorada, voltamos a competir, só voltamos a fazer o que era o principal, porque às vezes não vai conseguir na técnica, porque assim, o campo aqui é muito bom, porém, devido a muita chuva, ficou muita lama, então ficou pesado, ficou difícil realmente, até batida de escanteio, batida de falta, a bola estava pegando, deslizando ali na chuteira, mas eu acho que no mínimo a gente tem que competir, então acho que foi o que a gente fez. Um grande primeiro tempo que eu achei realmente que a gente fez, um grande primeiro tempo. A gente tem que sempre se cobrar. Ali no início do segundo tempo, parece que desligamos um pouco e não pode acontecer. Porque, vamos dizer assim, na fase que a gente tá, qualquer coisinha, os caras vão lá e faz o gol. Então, acho que isso não pode acontecer, mas conseguimos uma vitória que nos dá uma moral novamente, uma confiança novamente. E vamos seguir, firme. Uma brincadeira nossa ali, eu cheguei no setor ali e eu falava, eu consigo jogar lá na área. Eu brincava, jogava. Mas eu acho que eu descobri isso aí agora com quase 36 anos, né? Então eu consegui ter força ali, jogar. E o professor aqui no canto já viu que eu estava jogando forte, aí ele pedia para jogar na área. Então eu consegui jogar ali e
sempre dá um perigo de gol, sempre tem um perereca ali na hora. A gente foi feliz e finalmente o Calixto me ajudou e deu aquela bicicleta, coisa linda. Tivemos, eu acho que foi umas 4 reuniões, cara. Acho que teve reuniões, teve cobrança realmente. Lavamos ali a roupa suja realmente. Eu acho que é só da questão da competição, assim, da gente competir, né? Porque ali a gente foi eliminado pelo Ipiranga. Você ser eliminado, o Ipiranga chegou, envolveu e jogou melhor que a gente, correu mais que a gente, beleza, acontece você ser eliminado. Mas a forma que a gente entrou no jogo, a forma desligada, a forma que a gente praticamente não entrou para uma decisão e eles entraram para uma decisão, mas passou, a gente pegou, a gente tá com essa cicatriz, realmente, e pode ter certeza que tá doído pra gente, que a gente queria realmente ter passado, mas só que isso aí a gente vai nos dar força, porque a gente tem uma Série C também, a gente ainda tem essa farroupilha que não tem nada ganho, a gente vê aqui, mas agora tem um jogo em casa, espero com a presença do nosso torcedor para nos ajudar, para nos apoiar. Mais decisão também agora no que diz respeito ao quadrangular da permanência, o Torneio da Morte. Confira os jogos do final de semana. A bola vai rolar em Santa Maria neste sábado à noite, a partir das 19 horas, para Internacional e Guarani de Bagé, abrindo o segundo turno, a 4ª rodada. E a outra partida apenas na segunda-feira à noite. Às 19 horas, se enfrentam Monson e Avenida no Francisco Noveleto Neto. Confira agora a classificação, como está a situação, a briga para a permanência e quem está caindo. No momento, o Avenida é o líder da competição deste quadrangular, com 5 pontos em 3 jogos. Em segundo, o Guarani, que reagiu após a chegada do técnico Gelson Conte, que conversou conosco ontem, tem 4 pontos em 3 jogos. O Monson tem 3 pontos em 3 jogos, empatou aí todas as suas partidas até o momento. E a situação mais delicada neste momento é do Internacional de Santa Maria, com apenas 2 pontos em 3 jogos. E agora, a hora do nosso tradicional quadro Gaúchos pelo Mundo. E hoje vamos ao nosso país vizinho, direto do Uruguai, o bate-papo com o técnico do Nacional, Jadson Vieira. Atual técnico aqui do Nacional do Uruguai. Bom, falando um pouco da minha carreira como jogador, ela foi feita aqui no Uruguai, onde eu comecei no Danúbio Futebol Clube. Depois tive uma passagem pelo México, pela Argentina, no Lanús. Tive uma passagem muito rápida pelo Vasco. Depois voltei para o Nacional como jogador e terminei a minha carreira no Rentistas, um time aqui do Uruguai. Depois, como treinador, no ano 2017, eu terminei de jogar profissionalmente e comecei a trabalhar de auxiliar técnico do Medina, onde trabalhei quase 5 anos. Pelos clubes que a gente passou, tanto Nacional, Tajeres, Vélez, o Inter de Porto Alegre. Então, para mim foi de grande experiência. E depois comecei com a minha carreira de treinador no Boston River aqui do Uruguai, onde a gente fez 2 anos muito bons, bom funcionamento, time classificando a Copas Internacionais. E bom, com a oportunidade do ano passado de chegar aqui no Nacional, na reta final, onde a gente conseguiu sair campeão, contra o nosso clássico rival que foi o Peñarol. E bom, essa etapa aqui de crescimento num clube muito grande como é o Nacional, e de muita aprendizagem, mas com muita confiança no nosso trabalho. Bom, depois a minha experiência no Inter foi, de repente não nos resultados, mas foi muito boa. Conheci gente muito capacitada, diretoria também de muito trabalho, sempre aí estava com a gente acompanhando, fazendo um esforço para que tudo saísse bem. De repente os resultados não foram os melhores, de repente as contratações a gente não conseguiu ter o tempo de poder trabalhar com elas, mas uma experiência muito boa, muito boa. Conheci o Inter por dentro, jogadores,
a comissão que tem diariamente no Inter, roupeiro, médicos, fisioterapeuta, todo mundo que trabalha lá, nota 10, gente muito capacitada, muito torcedores também, né? São esses torcedores capacitados que estão no Inter, que ainda eles estão trabalhando ainda, sempre querendo o melhor para o Internacional. Então a passagem foi de aprendizagem, muita, num gigante como foi o Internacional. Depois aqui no Uruguai, um pouco para a gente ser conhecido também, foi tanto como jogador, mas a minha primeira etapa como técnico do Boston River foi muito boa. Muito boa, o time com bom funcionamento, classificando 2 anos consecutivos para Copas Internacionais, vendendo muito jogador. Então, tudo isso fez com que a gente hoje esteja também aqui trabalhando no Nacional. Logicamente que com o título que a gente conseguiu no ano passado, que foi bom também, porque chegar num time e conseguir um título sempre dá um alívio para poder trabalhar o ano seguinte. Mas a gente trabalhando, formando aqui a nossa equipe, sabendo que agora daqui a pouco já também vem Copas Internacionais, então a gente está crescendo muito, a gente está feliz aqui onde a gente está, a nossa ideia de jogo, na minha comissão técnica. Então, dentro dessa aprendizagem, eu acho que a gente também está encontrando resultados, que em definitiva é que todo time grande precisa. Bom, a oportunidade nacional ela veio pelos 2 anos que a gente tem trabalhando aqui no Boston, porque eu também tive uma etapa de auxiliar aqui, também joguei no Nacional. Então, eles fazendo toda essa avaliação, acharam que tanto eu como a minha comissão técnica era esse momento da gente chegar sobre o final do campeonato para tentar ser campeão, e o resultado foi bom. Então, aproveitando ao máximo essa possibilidade e trabalhando muito para que o Nacional consiga obtendo campeonatos e títulos. Bom, minhas características, tanto a minha como da minha comissão, de muito trabalho, exigência total no dia a dia, trabalho, informação para os jogadores, mas eu gosto de ter muita posse de bola, gosto de me defender com bola. E quando eu não tenho a bola, ser um time agressivo, com raça, tentando recuperar rápido, com pressão sempre no campo rival. Essas são um pouco as ideias, tanto minha como da comissão de trabalho. Depois um ídolo foi sempre o meu pai, que jogou lá no 14 de julho, no Grêmio Santanense também. Seguia ele muito de pequeno e ele foi o meu ídolo sempre. Depois o momento do futebol uruguaio está em crescimento total, muitos clubes estão super organizados também, é um futebol de vender muito, né? Cada 6 meses parece que não vai aparecer ninguém, mas sempre aparece. Então, estão fazendo melhores papéis também na parte internacional, mas é um futebol que sempre foi o seu estilo, né? De raça. E agora também está evolucionando muito em todos os aspectos. Então, crescimento total, os jogadores sempre vão saindo, jogadores vão aparecendo, novos craques também aqui para o futebol uruguaio, tanto para a seleção, sempre vão aparecendo. Então, é um futebol que está em um crescimento constante e a gente faz feliz de fazer parte de tudo isso. O quadro Gaúchos pelo Mundo será de volta na próxima semana com mais uma atração, sempre com um atleta, um treinador, um dirigente gaúcho que esteja trabalhando fora do Brasil, estará participando aqui do programa. Começa neste final de semana o Campeonato Brasileiro Sub-20 e a preparação do Grêmio é intensa. Pós-copinha, tivemos alguns dias de descanso, né, para revigorar o grupo e voltamos bem, os atletas com o mental em dia, né, uma dedicação extrema
enfrentando dias com bastante calor, mas com treinamentos intensos, né? Para que a gente possa, como falei, chegar na estreia bem preparado e poder fazer uma grande competição. Cara, o nosso time é muito bom, né? Esse ano a gente subiu já 7 meninos para o profissional e mesmo assim nossa equipe é muito boa. A gente fez uma bela copinha, chegando ali na semifinal, né? Perdemos para o campeão, fizemos um baita campeonato. E agora o Campeonato Brasileiro Sub-20 ele é um campeonato difícil, né? A gente vai ter a estreia contra o Palmeiras, que é uma grande equipe também. E depois na sequência a gente tem mais os outros 3 grandes de São Paulo, né? Então realmente vai ser um campeonato muito difícil, mas a gente está preparado, a gente tem um grande treinador e uma grande equipe aí para vamos fazer um belo campeonato. Primeira rodada do Brasileirão Sub-20 na tela para você acompanhar conosco os jogos da rodada inaugural. Grêmio e Palmeiras se enfrentam, portanto, nesta sexta-feira, hoje à tarde. Jogo que acontece no Ayrton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul, o CT do Grêmio. E ainda pela primeira rodada, no sábado, dia 21, às 3 da tarde, em Belo Horizonte, na Toca da Raposa, o Juventude enfrenta o Cruzeiro. Os gols destas partidas você acompanha segunda-feira aqui no programa Fora da Área. Também com bola rolando nesse final de semana, já vamos falar do Campeonato Brasileiro Feminino. Mas há pouco tivemos aí o nosso quadro Gaúchos pelo Mundo e ele já esteve aqui conosco quando estava trabalhando lá no exterior e agora está no Tubarão. Foi anunciado como novo preparador físico da equipe. William Schmidt é do Peixe. O Tubarão, Clube Atlético Tubarão de Santa Catarina, anunciou então William Schmidt como seu preparador físico para esta temporada. Sucesso ao William na preparação do Tubarão para a Série C do Campeonato Catarinense. Então, neste final de semana, vamos ter a bola rolando para a segunda rodada do Brasileirão Feminino. E também pelo lado do Grêmio, as mosqueteiras não param o trabalho. É muito importante para a gente conhecer mais ainda o local que vai ser a nossa casa, né? A gente criar um ambiente que nos traga vantagem, que a gente esteja muito acostumada com a luz, com a grama, com a velocidade da bola, com as instalações. A gente chama o torcedor que venha nos ajudar, a gente precisa muito do apoio do torcedor, a gente vai enfrentar um adversário importante, a gente precisa muito fazer valer o nosso mano de campo e se a gente conseguir construir essa conexão com a torcida aqui no estádio, em que a torcida fica perto do campo, pode nos trazer uma vantagem. Então, por favor, venham nos prestigiar. Agora confira conosco os jogos da segunda rodada, onde os times gaúchos vão atuar neste final de semana. Então o Grêmio abre esta segunda rodada às 19 horas contra o Palmeiras. Depois do sábado, lá em Belo Horizonte, na Arena Frimisa, o Internacional enfrenta o América. E no domingo, em partida isolada, às 3 da tarde, o Juventude enfrenta o Atlético Mineiro no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. Boa sorte às gurias da dupla Grenal e do Juventude. Nossas redes sociais na tela, a minha rede social e as redes sociais da nossa TV Minuano. Obrigado a todos que estiveram conosco, agradecendo a atenção da sua audiência, do seu carinho. Continue aqui na TV Minuano. E a gente se vê no próximo programa. Tchau!